Estamos começando o episódio de número 5 do CorongaCast para falar a respeito do atual momento em que passa o país. Tudo bem, Léo Palhano? Tô tentando lidar, com essa situação atual. A gente tá vivendo o verdadeiro caos e hoje, de novo, seremos os cavaleiros do apocalipse aqui no Coronga, né? Acorda, Brasil! Vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar, o tempo não cansa. Eu confesso que os últimos dias têm sugado a minha energia de uma forma, assim, muito, muito intensa. Tudo que acontece tem me deixado muito para baixo. Já começo já com um certo desabafo, porque a gente vê tudo que está acontecendo e vou até citar algo que a gente não está aqui hoje para falar, né? Essa questão da história do Drauzio Varela, né? Que é um baita brasileiro, um intelectual, pessoas que a gente precisa dar o devido respeito, né? Com relação à história do trans, né, que ele acabou abraçando na matéria de 15 dias atrás do Fantástico. Para quem acha que eu errei, desculpa, mas esse é o meu jeito. Eu lamento, mas assumo totalmente a responsabilidade pela repercussão negativa que o caso teve. Eu não vou entrar em mérito nenhum, mas um presidente da República gastar tweets, né, gastar a energia dele para criticar todo momento, enquanto ele estimula pessoas a irem às ruas para atacar o Congresso Nacional. Essa semana, isso a gente vai, acho que já até começar falando disso, Léo, a respeito do presidente questionar a urna eleita, um presidente eleito, o presidente que venceu a eleição e que já está pensando em 2022 para fazer eu não sei o quê. Quer dizer, eu sei o que ele quer fazer. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. Eu fui eleito em primeiro turno, mas, no meu entender, houve fraude. Tá? E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado brevemente, eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Ele já não está aceitando uma possível derrota em 2022. Como que se frauda um primeiro turno e não consegue se fraudar um segundo turno, presidente Jair Bolsonaro? Onde você quer chegar com isso, presidente? Como será o cenário de uma eleição, um cenário eleitoral em 2022 com um presidente em 2020, um presidente eleito pela urna que na minha opinião, de dar inveja para países como os Estados Unidos, né, o sistema eleitoral brasileiro? O que não dá para aceitar é uma sociedade que elege um presidente, foi na urna e apertou 17 duas vezes e elegeu esse presidente. É isso que não dá para aceitar. A urna eleitoral não é problema nacional nosso. A gente tem que ter orgulho da nossa urna eleitoral, Léo. Eu vou sair na rua, Léo, com uma estampa, a urna eleitoral. Mais do que isso, eu vou fazer uma promessa. Se tivermos eleição no Brasil em 2022 nos mesmos moldes dos últimos anos, eu vou tatuar uma urna eleitoral. Eu não vou chegar tão longe a tatuar. Eu vou torcer pro Dr. Drauzio em 2022, né? Quem sabe ele não decide. Não, ele já falou que ele não vai ser. Não, e ele não vai voltar atrás. E olha, tá certo, Drauzio. O Brasil não merece um presidente. Sabe por quê? Iam dar um jeito de queimar o Drauzio. Com certeza. Como já estão fazendo já. Ele está sendo apenas o responsável de sempre, né? Ao afirmar que houve uma crise daquela magnitude, de que ele teria ciência e provas, ele não tem outra alternativa a não ser exibi-las, né? E agora o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, terá que mostrar pra gente se ele honra o cargo dele ou não, ou se ele é mais um fantoche desse plano de poder, né? Que já corrompeu a justiça aí faz tempo, como a gente tem visto, né? E ele não tem saída, na verdade. Como Procurador-Geral eleitoral, ele deveria pedir à Polícia Federal, que é hoje subordinada ao ministro Sérgio Moro, que abra imediatamente o inquérito para apurar a denúncia feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas e aí, o Bolsonaro tem essas provas que ele falou ou é um achismo dele? Só um detalhe, até acompanhando a entrevista do advogado do Bolsonaro, né, que cuida dessa parte
das questões eleitorais. Ele acredita no presidente, mas disse não ter ainda acesso a nenhuma prova. Ele falou, não, eu acredito que ele tem essa prova, mas nem o advogado que cuida desses assuntos do presidente Bolsonaro teve acesso a isso, né? Me parece ainda muito mais um momento de insanidade do presidente, né? Mas você sabe como que é, né? Ali naquele clima, amigos empresários nos Estados Unidos que venceram a vida meritocraticamente em Miami, ele se sentiu à vontade para chantagear abertamente o nosso parlamento, né? Fazendo uma convocação para o protesto do próximo domingo, né? No dia 15. Os seguidores, né? A horda de apoiadores de Bolsonaro, teoricamente pedirão nas ruas o fechamento do Congresso e do Supremo, né? E o protesto que ele nega ter estimulado através de vídeo, atacando figuras do jornalismo, mas depois dessa polêmica, acho que ele, em público, né, falando, estimulou umas 3 vezes, né, para que as pessoas compareçam. Ele e seus aliados políticos, né? Sempre essa coisa meio nebulosa de diz, não diz, são discursos repletos de contradições, né? E o Bolsonaro proferiu a seguinte frase, né? Anteontem, troquei umas mensagens com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando sobre a questão do dia 15 de março, que, no meu entender, é algo voluntário por parte do povo. Não é contra o Congresso, não é contra o Judiciário, é a favor do Brasil, que, afinal de contas, devemos obedecer e seguir o norte apontado pela população. E o que a população quer, que está em discussão lá em Brasília, não quer o parlamento, não quer que o parlamento seja o dono do destino de 15 bilhões do orçamento. E ficou evidente, né, que o presidente está endossando e justificando essa manifestação. E, além disso, está colocando nas mãos do Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara dos Deputados, e do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, essa missão de desmobilizar os manifestantes. É como se fosse uma ameaça, né? Como se ele tivesse com uma arma na cabeça do Congresso falando: ou vocês vão ceder os outros 15 bilhões, além dos 15 bilhões que vocês já cederam, né, das emendas impositivas, ou o pessoal vai para a rua e não sei o que vai acontecer, né? Com relação a essa questão das emendas, chama a atenção de que ele, em meio a isso tudo, ele nega que negocia, né? Ele faz uma negociação muito clara e até mais do que isso, uma chantagem, né, maior do que isso, e ao mesmo tempo nos bastidores tenta a negociação, e joga no colo do Congresso no momento de estímulo a essas questões, né, a saída das pessoas às ruas, e é algo que até você vai explicar melhor, né, Léo, mas já introduzindo com relação a esse dinheiro, justamente ali onde os deputados podem canalizar nas suas bases eleitorais, né, e aí é um orçamento que normalmente se divide, uma parte fica para o governo definir aonde vai, né, para cada um, e uma parte para o próprio deputado, para as próprias bases, é mais ou menos isso? Correto, para os seus deputados fazerem, né, teriam o dinheiro para atuar com projetos para suas bases eleitorais nos estados que eles foram eleitos, né. A nossa situação no Brasil é a seguinte, né, o presidente que diz ter provas de que houve fraude na eleição e um presidente que impõe a condução aos presidentes da Câmara e do Senado e claramente está, por conta disso, interferindo no livre exercício do poder legislativo. Ou eles abrem as mãos dos recursos, ou as ruas vão gritar pedindo que os militares fechem o Congresso e o Supremo, né, com o apoio do presidente. E aqui há uma penca de crimes. Na esfera penal comum, o presidente da República precisa ser denunciado com base nos artigos 16, 17, 18, 22 e 23 da Lei de Segurança Nacional. E eu vou resumir para vocês. O 16 diz associar-se com quem tenta mudar o Estado de Direito mediante ameaça. O 17, tentar mudar o Estado de Direito mediante grave ameaça. 18, recorrer à ameaça para constranger outros poderes. 22, fazer em público propaganda de processos violentos para mudar a ordem social. E o 23, incitar a subversão da ordem política e social e a animosidade entre as Forças Armadas e as instituições. O Bolsonaro cometeu esses crimes nos 2 casos, né? Quando denuncia uma fraude que não existiu e quando faz a chantagem com os respectivos presidentes da Câmara e do Senado. Também no caso do crime comum, a Câmara é quem toma a decisão relevante. Caso o Supremo Tribunal Federal considere que exista motivos para processar o presidente, a autorização para que esse processo ocorra precisa ser dado por 2/3 dos deputados. E o crime de responsabilidade, né, julgado pelo Senado.
o crime comum pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo que o nosso digníssimo Augusto Aras não se deu o trabalho de exercer o seu papel como Procurador-Geral da República, a Polícia Federal não precisa, né, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 5º do Código de Processo Penal, da determinação do Ministério Público para abrir um inquérito, para investigar essas alegações do Bolsonaro, né? Então, diante dessa denúncia-crime que pressupõe uma ação penal pública incondicionada, ou seja, que não precisa dessa manifestação por parte do Ministério Público, ela pode se dar por ofício, né? A Polícia Federal não precisa ser provocada pelo órgão Ministério Público. O que vai fazer, né? O que a gente fica pensando, o que a Polícia Federal vai fazer, considerando que ela está subordinada ao Moro, e existe essa acusação gravíssima, né, por parte do presidente? Eu acho que nada, né? E a nossa consequência aqui é assistir novamente a mais uma degradação institucional, né? E o Sérgio Moro, cada dia mais patético, né? Vai se omitir, não vai falar, vai tentar procurar um outro assunto para comentar no Twitter, né? Propaganda infantil ou qualquer outra coisa que seja uma cortina de fumaça. Aliás, Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro, mestre nisso, me parecem muito mais comentaristas de televisão, né? Eles fazem quase que um papel do Chico Barney da direita, sendo que estamos falando do presidente da República, do ministro da Justiça. É impressionante, como eu abri falando aqui, como se apegam a temas que são irrelevantes para a figura, né, para o status onde eles estão. A sociedade deve comentar, discutir, mas presidente, o ministro da Justiça que está preocupadíssimo com o Ronaldinho Gaúcho, que inclusive é o embaixador da Embratur, né? Embaixador do turismo brasileiro. Estamos com o embaixador do turismo brasileiro, com o Bruxo, aliás, máximo respeito com relação ao que fez dentro de campo, porém, fora de campo, uma carreira extremamente mal administrada, né? O Ronaldinho, ele tem como 0 entrevistas impactantes. Ele nunca deu uma opinião relevante a respeito de nada. É o próximo objetivo, né? Fazer aí esses anos que antecedem a Copa do Mundo muito bem para chegar bem na Copa do Mundo. Com o mundo caindo ao redor dele, com ele sendo embaixador de Unicef, com ele sendo vários status que já teve o Ronaldinho por ter feito uma história dentro de campo, só abrindo parênteses, o nosso ministro da Justiça está preocupado com o Ronaldinho. Enquanto o país pega fogo, e lógico, quem coloca o fogo são essas mesmas pessoas que estão no poder. Isso é assustador. Temos comentaristas de televisão no poder, mais do que isso, temos incitadores do ódio no poder. O que me espanta é a animosidade não do bolsominion raiz, do cara que tá... tudo que o presidente faz, deixa o homem trabalhar, comenta nos posts do presidente, é isso aí, meu presidente, cara, é isso, lacre com a imprensa mapeada, leve um humorista mesmo, não. Mas existe ainda um nicho grande da sociedade que não entendeu o que está acontecendo. Essa questão do Procurador-Geral da República, a sociedade não entendeu o que é ter um Procurador-Geral que vai passar pano para o presidente. Rodrigo Janot é um louco, um lunático? Provavelmente. Depois que substituiu o Janot, a nossa grandíssima Raquel Dodge, também uma pessoa conservadora, mas tava lá, pegou no pé do Temer, apesar de tudo. Talvez não tenha sido brilhante, não sei. Acho que ninguém é brilhante hoje, né? Ninguém foi brilhante nesses últimos tempos. Isso vai criando um precedente para que cada vez mais se tenha o controle de tudo, e isso se normalize, como se o Procurador-Geral da República fosse um homem do presidente. E existe toda a lista tríplice, no fim o presidente acaba escolhendo, ele não precisa seguir uma lista tríplice, mas normalmente se faz isso, né, para um bom convívio ali. Porém, o que a gente vê hoje é essa figura do Augusto Aras. Ele deve estar preocupado provavelmente com o Ronaldinho também, ele deve estar preocupado talvez com o Big Brother Brasil, não sei. Mas acho que com o que tem falado o Bolsonaro, com o que tem feito aí os membros do seu governo, acho que não existe muito essa preocupação. Isso me espanta. Ainda existe uma parte da sociedade que está adormecida. E eu acho importante a gente deixar claro aqui que se houve fraude na eleição de 2018 e se houveram pessoas que realmente foram lá e perpetraram essa fraude, com provas, né, como diz o nosso presidente, a gente está, sim, diante de um grave atentado à segurança nacional, né? Pergunte se há um brasileiro com financiadores eleitorais.
Como não há na cabeça dele, então é fraude. Isso quer dizer o seguinte, se em algum momento se formar uma maioria de terraplanistas, então a Terra passa a ser plana. Se o Ministério Público Federal não pede o inquérito, se a Polícia Federal não toma a iniciativa de abri-lo, como está escrito em lei, né? Então a tarefa é do Sérgio Moro, né? Ele tem que determinar que a Polícia Federal faça. Mas